a gente sempre costuma dizer, ao reencontrá-los, né, nesse nosso bate-papo semanal. E hoje eu queria, ainda dentro do recorte que fizemos nos últimos encontros de terça, onde falamos aqui da importância, né, do ter esse caminho, enfatizando em especial os nossos órgãos de expressão, dizendo, né, da importância de mantermos coeso, né, a unidade, porque nós, como seres espirituais encarnados, a gente pensa, a gente sente, a gente age. Eu acho que vocês já gravaram, né, essa parte que é essencial dos nossos bate-papos. E quando nós falamos da unidade, que é o perfeito equilíbrio, estabilidade e harmonia, né, nesse pensar, sentir e agir. E aí o propósito é essencial, porque ainda que a gente tenha a capacidade de pensar, sentir e agir, nós temos órgãos de sentidos, né, que nos interagem com o meio. A gente já explicou isso aqui. Então nós utilizamos a nossa visão, o nosso olfato, a nossa audição, o nosso paladar, o nosso tato, o nosso olfato. A gente já falou sobre esses órgãos de expressão em muitos outros encontros. E dissemos, né, da importância, quando vocês adentram ao templo, de vocês colocarem esses sentidos para se aguçarem. E por trás desses sentidos materiais tem os sentidos que são mais sutis. E aí é importante a gente fazer aquele raciocínio lógico. Se nós temos esses órgãos de expressão que são mais densos, nós também temos órgãos de sentidos que são mais sutis. E aí, o que eu queria que você sempre guardasse, principalmente estando aqui nos encontros de terça, que é o atributo da vontade. E aí nós vamos mais uma vez ressaltar aquilo que tantas e tantas vezes repetimos aqui: sem vontade a gente não faz nada. E o ponto de partida para qualquer tipo de ação, vocês concordam? O ponto de partida para qualquer tipo de ação materializada, objetivada, para nós que estamos encarnados, é o poder de vontade. Se a gente não tiver vontade, a gente fica envolvido no desânimo. Por mais que a gente tenha a capacidade de raciocinar a vida, de sentir a vida, embora a gente possa também ter confusão, né, desses organismos, quantos de nós às vezes estamos confusos, né? A nossa mente não está bem, não está conseguindo raciocinar direito. E o reflexo direto é na nossa capacidade intelectual. Você não consegue perceber as coisas com claridade, se você estiver com a mente confusa. Da mesma forma, o coração. Se o nosso coração está obnubilado, se ele está congestionado de sentimentos negativos, seja por paixão, seja por ódio, seja qualquer outro tipo de sentimento, evidentemente que a gente não vai conseguir perceber o amor como deveríamos. Mas quando a gente fala no organismo mental, no organismo astral, no organismo físico, e temos na representatividade do pensar sentir um desafio que é a unidade, ou seja, precisamos estar coeso, né, da forma de pensar, sentir e agir, a gente tem que lembrar da última frase que falamos aqui. Não sei se vocês copiaram aí, eu estou vendo que vocês com um caderninho na mão aí. Eu disse, né, que é importante a gente buscar a unidade na diversidade para vencermos as adversidades. É uma frase do caboclo de nossa casa. O caboclo mentor maior de nossa casa, que é o caboclo moral. E quando a gente fala de buscar a unidade, o primeiro aspecto é esse que eu estou acabando de explicar para vocês. Se nós pensamos, sentimos, agimos, então isso tem que ter uma unidade. E a unidade somos nós mesmos em espírito, independente do organismo físico que estamos utilizando. Assim como o espírito tem a capacidade de alcançar a sabedoria, a capacidade de alcançar o amor, a capacidade de trabalhar sempre com atividades efetivas, e nós, na condição humana, precisamos saber que o pensamento tem que ser direcionado para esse objetivo, que é a sabedoria e o amor, a ação efetiva, a gente encontra obstáculos. E quais obstáculos são esses? Aqueles que vocês já aprenderam. Obstáculos relacionados à nossa mente, que são ignorância. Obstáculos que nós encontramos nos nossos sentimentos, que quase sempre levam às guerras. Então nós temos demandas, né? Foi o que eu falei com vocês aqui no último encontro. Nós temos demandas internas e externas. E quando nós temos essas demandas internas, elas quase sempre refletem no externo. E aí geram as desarmonias. Né? Quem não está bem mentalmente, emocionalmente, não tem como acertar.
porque vai ser desarmônico qualquer imperativo, qualquer ação que você tomar para seguir, né, aquilo que o seu pensamento, o seu sentimento está comandando. Percebe? E aí eu uso uma outra palavra, não sei se vocês vão se lembrar, que eu falo da importância da homeostasia, né? De uma forma traduzida, para ficar mais fácil. A homeostasia é o perfeito equilíbrio entre o interno e o externo. Vamos imaginar que o interno que eu estou aqui me referindo é o espírito, que utiliza do corpo, que é o externo. Mas se o espírito não estiver bem, o corpo vai estar bem? Evidentemente que não. Isso é uma questão lógica. Então, quando nós temos manifestado em nós desequilíbrios, desarmonias, desestabilidades, são reflexos do nosso espírito e que vão, de alguma forma, prejudicar a nossa performance na condição humana. Por isso é importante a gente encontrar esse eixo de unidade. E para que a gente possa dar esse plus, e aí sim, no processo de unidade, encontrar o processo de verticalização, que é a intuição com as coisas mais sutis do espírito, nós precisamos utilizar os nossos órgãos mais próximos, os nossos órgãos de sentido, que trazem-nos realidade objetiva. Nós estamos no mundo material, mas sabendo que eu utilizo da visão, da audição, do tato, do paladar, para que possa interagir com as minhas realidades, eu preciso me educar e reeducar na utilização desse sentido. Então vou dar um exemplo para vocês. Imagina, qualquer música que nos faz bem? A gente já tem uma preferência natural, né? Assim, tem gente que gosta mais de samba, outros gostam mais de bossa nova, outros gostam mais de rock. São frequências diferentes. E o que é impressionado em nós é o nosso sistema auditivo. E aí eu vou selecionar aquilo que me faz bem. O que eu quero dizer para vocês é que assim como nós podemos ouvir boas músicas ou músicas não tão boas assim, nós podemos fazer isso também com a visão. Nós podemos escolher tatear aquilo que nos interessa. Nós podemos utilizar os nossos sentidos para meios diversos, porque nem sempre são os melhores. Eu, particularmente, gosto muito de observar a natureza. Mas também pode ser utilizado a visão para apreciar a arte. Por outro lado, a mesma visão pode ser utilizada para os meios mais diversos e prejudiciais ao ser humano. Querem ver? Tem gente que gosta de ficar espiando o vizinho pelo binóculo. Não é assim? Evidentemente que o exemplo que eu estou dando é bem raso, mas é para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Então, a utilização do poder da visão, ela pode ser positiva ou negativa. Quando nós começamos a nos conscientizar que esses órgãos de sentido são meios de expressão que podem nos auxiliar no processo da caminhada e descoberta ou reforma íntima, a gente começa a se reeducar. E aí a gente começa a separar aquilo que é bom para o nosso espírito, seja ouvindo uma boa música, seja utilizando a visão com boas paisagens, seja utilizando de cheiros, né, que podem mexer com o nosso inconsciente profundo. Cheiro ruim está com nada, né? Não é verdade? Quando a gente utiliza da sensibilidade olfativa e sintoniza com cheiro ruim, não é bom. Mas por outro lado, quando você sintoniza com cheiros bons, por isso a nossa importância de usarmos os incensos, né? Que eleva a nossa vibração e a gente capta isso através do olfato. Vocês são convidados a pisar aqui sem os sapatos para sentir a energia do tempo. Mas esse é um primeiro ato. O sentir a energia do templo é só um passo inicial para que vocês consigam aprimorar a sensibilidade com coisas mais sutis do espírito. Quando nós convidamos vocês nas terças-feiras para fazer o mergulho interno, para silenciar e tentar auscultar o que o próprio espírito está dizendo, é porque nós somos barulhentos de natureza. E quando a gente se adapta os sentidos para baixar a frequência e
ficar o menos turbulento possível para que a gente consiga perceber outras realidades. E aí nós vamos nos educando, pouco a pouco. Nós vamos nos aprimorando. Tem gente, por exemplo, que gosta de orar gritando, né? Eu, por exemplo, não gosto. Eu prefiro o silêncio mais introspectivo. Não estamos criticando ninguém, só estou dando um exemplo. Mas, o que eu queria deixar registrado para vocês, que nós vivemos num mundo de diversidades. Não é verdade? Nós vivemos num mundo de diversidade. E quase sempre também de adversidade. Todo mundo está numa concorrência um com o outro, é assim? A gente está concorrendo o tempo inteiro. A gente concorre na beleza, que quer ficar mais bonito do que o outro. A gente concorre na riqueza, que quer ter mais dinheiro que o outro. A gente concorre no status político, social, porque a gente quer aparecer mais que o outro. Percebe o que eu estou dizendo? É essas adversidades que são oportunidades para que a gente possa crescer em espírito. Isso só é possível à medida que nós vamos lapidando a alma. O atrito é bom. Percebe? As dificuldades que surgem na nossa vida, elas são boas. Para que a gente possa se testar diante do aprimoramento espiritual. Então ninguém vive conflitos familiares à toa. Tem um porquê. Já disse aqui, às vezes estão reunidos ali no mesmo grupo familiar inimigos de vidas passadas. Seja como pai, como filho, como irmãos. E os atritos vão ajustar as coisas. Assim não é diferente no meio social. Em muitas situações precisamos atritar, né? Para encontrar ali um ponto de equilíbrio, né? O outro cede um pouquinho de lá, eu cedo um pouquinho de cá, a gente chega no eixo. E esses atritos também acontecem do ponto de vista espiritual. Para ser muito direto com vocês, nós temos espíritos que querem nos puxar para a luz. Mas tem outros que querem nos arrastar para as trevas. E vai depender da nossa sintonia. O que mais nos afiniza? A luz ou a treva? E é exatamente esse conflito que vai nos dar a oportunidade de decidir. Aí sim, nós vamos estar colocando como valência o nosso livre-arbítrio. E aí a gente vai crescendo. Dia após dia, ano após ano, vida após vida. E no eterno contínuo de fluxo, né? Encarnatório, nós vamos aí aprimorando isso. Bom, é isso, eu já falei demais. Senão vai ficar cansativo. Guardem uma coisa. Nós temos autoridade para nos dirigir à vida. Ouviram? Todos nós temos autoridade para dirigir a própria vida. E para que isso aconteça, precisamos fazer escolhas. Às vezes são escolhas dolorosas. Mas a partir do momento que a gente faz a escolha, a gente começa a ter autonomia de existência. E a gente não passa a ser joguete na mão daqueles que nos dominam, sejam mentalmente, astralmente ou fisicamente. Como eu acabei de dizer para vocês, temos espíritos que estão nos puxando para a luz e tem outros que estão nos puxando para a treva. A gente tem que decidir quando a gente quer. Os bons Exus falam que o caminho do meio é sempre o mais seguro, o mais confortável, mas nem sempre é o mais inteligente. Aí ele vai dizer o seguinte: você toma fogo dos dois lados, se você ficar muito no meio. Bom, a reflexão vocês façam e tirem as conclusões. Gravado.